Não é fácil, mas é possível quando a gente tem o conhecimento, tá? Como que a gente... Por que a gente acha que essa confiança é tão difícil de ser restabelecida? Porque nós criamos uma imagem dos nossos maridos. Nós criamos uma imagem do marido perfeito. Nós criamos a imagem do nosso marido num pedestal. Muitas vezes, inclusive, comparando a outros homens. Então, assim, se você tem um cunhado, por exemplo, que trai. Nossa, meu marido trai. Meu cunhado trai muito. A minha cunhada e tal. Meu marido é muito diferente dele. Nossa, meu marido é muito diferente. O meu pai trai a minha mãe, mas meu marido é muito diferente. O meu sogro traía muito a minha sogra, mas o meu marido saiu exatamente diferente. Eu nem sei como que ele nasceu naquela família de tão diferente que ele era. Essas são frases possíveis que fazem com que a gente coloque esse marido dentro dessa minha expectativa de ter um marido perfeito, de ter esse marido colocado ali no alto de um pedestal. E eu falo isso para vocês, gente, não é brigando com vocês, não. Eu tô falando de uma dor que um dia foi a minha também. De colocar um homem no pedestal, de confiar 100% nele e achar, porque ele tinha comportamentos diferentes de outros homens, que a traição nunca aconteceria. Estou passando por um momento de muita dor, onde meu marido não se decide, né, com quem ficar, se comigo ou com a amante. Olha, Sandra, eu tive um caso desse na T3, né, dentre outros, mas esse da T3 ficou bem marcante, da Rosimeire, da T3. Vocês vão ver o depoimento dela, daqui a pouco deve estar sumindo aí nas redes. Ela também estava na mesma situação que você, tá? Ela foi uma das últimas a entrarem para a jornada, numa madrugada, inclusive. A gente ia fechar as turmas, ela foi uma das últimas a entrar. Ela entrou, conseguiu entender todo o processo que estava por detrás dessa traição, conseguiu entender as necessidades da mente desse marido, conseguiu entender como a mente desse marido funciona. E aí ela conseguiu, de uma forma madura, adulta, colocar as cartas na mesa desse casamento. Fazer novos contratos e ver o quanto esse marido estava disposto realmente a ficar ou sair, tá? Dentro desses novos acordos que eles fizeram. E mesmo ele estando de malas prontas para sair de casa, ele decidiu ficar. E aí foi tão bonito, gente, que no Dia dos Pais, né, ela postou uma foto dele tocando violão com os filhos ali, num momento muito bonito da vida deles. Eles mudaram de casa, fizeram novas aquisições, começaram a prosperar financeiramente, porque ele já estava desempregado há um bom tempo. Então é assim, ó, eu não sei qual pode ser a sua história. Eu tô aqui para te contar o que eu já vi, né, das histórias de outras mulheres, do que aconteceu, tá? Então, o que você precisa fazer é não ficar sem fazer nada. Você precisa buscar o conhecimento e se você acha que vale a pena investir nesse casamento, primeiro invista em você. Busque o conhecimento para fazer as mudanças, novas propostas, novos contratos. Se ainda assim não der, que você possa se desligar dessa relação sem dor, tá bom? Eu só não perdi a confiança, como também a admiração, o respeito, tudo foi para água abaixo. Exatamente, Carmen, porque isso tá ligada à imagem que eu criei do meu marido. Então, eu tinha uma imagem de um homem perfeito, de um pai perfeito, de um homem trabalhador, porque ele não fazia isso como meu cunhado, como meu pai, como meus tios, como meus irmãos, blá, blá, blá. Então, eu dei para ele um rótulo. Eu dei para ele 100% da minha confiança. Mas eu me esqueci de que esse homem não é as minhas expectativas. Que esse homem é um homem real. E que ele erra e que ele acerta, assim como eu. Tá? Não estou dizendo que isso justifica a traição. Não. Ele foi fraco, foi infantil e foi completamente imaturo e burro. Ok? Ponto. Tá? Mas eu também preciso ter esse olhar como mentora de mulheres de que muitas vezes nós fantasiamos os nossos casamentos. Achando, dando características, atribuindo coisas ao nosso marido de que não é. É o nosso olhar que está sendo dado. E quando ele não corresponde, ó, gente, muito importante isso que eu vou falar para vocês. Expectativa e realidade. Então, eu vou alimentando as minhas expectativas, ok? Quando esse homem não alimenta a minha expectativa e eu dou de cara com a minha realidade, eu me frustro. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui dentro da jornada é exatamente isso. É olhar para o outro como o outro é. E não como eu gostaria que ele fosse ou como a imagem que eu criei desse marido, tá? Eu explodo toda vez que me lembro. Isso demonstra, Simone, total falta de controle emocional, tá? E por que você faz isso? Porque você está em profunda dor.
tá? Enquanto você não supera a dor da traição, você não consegue sequer ter um bom diálogo, tá? Seja para ficar ou para sair desse casamento. Tudo bem? É assim que eu falo. Meu marido foi infantil, bobo e imaturo. É isso mesmo, Cláudia. Então, esse é o 50% dele dentro dessa traição. E tem os outros 50% que tá em mim. O que é que eu não vi, né? Gente, tem mulheres que passaram pela dor da traição sendo traídas por mais de 10 anos, 12 anos. É muito tempo. Também jogo tudo na cara dele. Então, tudo isso mostra esse descontrole emocional. Então, é assim, ó, se eu não entendo, se eu não consigo controlar as minhas próprias emoções, eu também não consigo controlar as emoções do outro, né? Ou seja, não na questão do controle, mas não deixar que o que o outro fala atinja as minhas emoções. Eu consigo fazer um filtro sobre isso, ok? O que acontece se a gente... Por que eu quis trazer esse tema, que é um tema, né, de muita dor para muitas mulheres, mas eu quis trazer esse tema porque se você continuar nessa postura da mulher controladora, da mulher insegura, da mulher desconfiada, mesmo após você perdoar a traição, eu preciso te dizer que essa relação nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Você só vai ficar esperando os anos passarem até que uma nova traição aconteça, até que um divórcio aconteça, tá? E isso também aconteça, porque às vezes quando a gente fala de traição, muitas vezes é só aquela relação assim, ó. O marido saiu, teve uma intimidade sexual com alguém ou com uma garota de programa, voltou arrependido. Mas existem aquelas pessoas que, pelo tempo que ela se relaciona com essa terceira pessoa, acaba se criando uma relação emocional, a ponto de o marido dizer que está querendo sair de casa com um amante, tá? O que eu preciso dizer para vocês do lado de cá é que nenhuma relação tem como dar certo às custas da dor de outra pessoa. Isso não tem como dar certo, tá? Então é por isso que muitos maridos se arrependem e voltam. Alguns mais rápidos, outros menos rápido, mas não tem como a relação de lá dar certo às custas da dor de uma outra pessoa. Não tem, tá? Estou depressiva, amo muito ele e fico na esperança que ele volte, sabe, Margarete? Não volta. Se você continuar na mesma postura de antes, não volta. Não volta. Por quê? Existe uma questão em relação aos homens que eu sempre falo que é preciso separar. Esse homem que está indo embora de casa, ele está indo embora porque ele não quer mais a relação que ele estava vivendo, ou ele está indo embora por essa mulher, por não ter mais amor, apreciação, enfim, por essa mulher, independente do que ela faça. Entende? Porque existe essa diferença. Então, quando eu falo para vocês, esvaziem a xícara e aprendam. A terapia faz isso com a gente. Separar aquilo que a gente misturou. E aí a gente vai dando respostas para cada gavetinha que a gente vai abrindo. Tá bom?